Olá, a gente está aqui no canal do Design Regenerativo, hoje para falar de um tema que é muito importante, que é a jornada de reconexão, né? Dessa relação entre homem e natureza, entre o feminino e o masculino, entre o interno e o externo, e entre o nosso cérebro, né? O lado direito e o lado esquerdo, e como isso reverbera na nossa vida cotidiana. E para essa conversa, a gente tem aqui a Cassiana Buozzi, que é de Futuros Regenerativos, e a gente vai focar hoje nossa conversa nessa relação homem-natureza. E meu nome é Flávia Vivacqua, então eu estou aqui. Cassi, passo para você. Maravilhoso, gente. Quando a gente fala, né, homem e natureza, esse é um dos grandes pilares aqui que a gente vai entender como que a gente acabou se desconectando, como o homem acabou se desconectando da natureza, porque para falarmos de reconexão, em primeiro lugar, a gente precisa entender como nos separamos, né? Então, esse é o grande tema aqui desse vídeo, especificamente, mas importante a gente lembrar que também temos outros vídeos falando de masculino, feminino, como aconteceu essa fragmentação, e então em vídeos posteriores, falaremos novamente da importância dessa reconexão, também do interno, do externo, e do lado direito do cérebro com o lado esquerdo do cérebro. Como houve essa segmentação ainda muito dominante no nosso mundo, e por que dessa importância toda para podermos reconectarmos, não só todos esses pilares, esses 4 que acabamos de passar aqui, mas também todos eles juntos, né, super integrados, para que assim a gente siga realmente para uma era da regeneração e ainda mais para lideranças regenerativas, aí podendo aplicar isso dentro das organizações, e nas nossas próprias vidas, acima de tudo, né, Flávia? Então, aproveitar e te falar aqui, né? Falando, então, especificamente desse pilar, homem e natureza. Qual a sua compreensão, assim, de onde começou essa separação do homem com a natureza? Bom, não é de hoje, isso talvez a gente possa dizer até que é secular, milenar, assim, é muito próprio do homem, do ser humano. Ele, quando ele vivia integrado com a natureza, ele era muito mais nômade, ele vivia muito mais em comunidade, ele era muito mais nômade na sua relação com o território. Então, imagina que aquelas populações iam migrando de um espaço para o outro, reconhecendo o que naquele território tinha disponível para sua sobrevivência, né? Seja água, frutas, enfim, os vegetais todos que estavam nascendo ali, talvez uma caça. Só que no momento em que o homem ele passa a estabelecer um território onde ele domina o plantio, né? Ele domina, ele cerca, e ele começa a domesticar os animais, ele começa a domesticar as plantas, ele percebe que ele poderia plantar, né? Então, essa relação onde o homem começa a ter um domínio sobre os ciclos naturais e sobre os outros seres viventes, né? Começa por uma questão de sobrevivência, fazer com que o homem comece a se colocar numa dimensão de dominação sobre o outro mesmo, né? Só que isso vai tendo o seu, digamos assim, o seu ápice, né, dessa noção da natureza não como uma simbiose, né, não como uma ajuda mútua, como uma participação mútua nos ciclos naturais, mas como um domínio sobre, né? A gente vai ver isso
tomando o seu ápice na Revolução Industrial mesmo, né? Onde a gente começa a ter uma exploração de materiais, principalmente do combustível fóssil, mas também antes também da madeira, né, do carvão, quer dizer, todos esse domínio sobre, aí não somente sobre os animais e sobre a terra e sobre as plantas, mas esse domínio sobre a energia que permite que o ser humano crie máquinas, né, que otimizem a velocidade, que otimize processos de extração e de dominação. Então, a gente tem uma cultura, uma noção de desenvolvimento social que vai tomando uma dimensão onde essa relação de poder sobre a natureza nos distancia da natureza. Né? A gente está aqui e olha a natureza como um uso, como um bem, como recurso, como bem, como recurso, como algo que está sobre o meu domínio e como algo que eu posso me valer. Então, todos os metais, a gente tem. E aí, aquilo, né? Os historiadores, os sociólogos, os antropólogos vão chamar isso de colonização. Os biólogos vão chamar isso de sobrevivência, vai dizer, olha, para que tenha uma evolução da espécie, tem uma adaptação, né, do mais forte e do mais fraco, né, dessas relações. Só que se tanto num caso quanto no outro, o que acontece é que a gente perdeu a mão, né? A gente perdeu a noção da essência. Quando a gente faz essa dissociação do homem e da natureza, a gente perde a percepção de que somos natureza. Né? Super, até queria complementar que quando a gente busca entender do ponto de vista histórico, a gente vê que a própria mulher tinha essa conexão e seguiu tendo essa conexão muito forte com a natureza, né? E os homens também, chega a própria igreja aí do ponto de vista histórico e começa a trazer uma série de narrativas de medo, buscando, de alguma forma, dominar o próprio homem. Mas o que eu quero dizer, esse próprio homem acaba sendo mais ainda sobre a mulher, que é entendida que tem essa relação com a natureza e que, por consequência, isso está mais associada com o próprio diabo. E tem essa separação também, né, Flá? Além dessas relações que você trouxe dos elementos, de fato, naturais e da separação homem-natureza, desse aspecto, tem também esse conflito com a própria ideia da mulher buscar atuar com essa inteligência da natureza mais próxima, e como a igreja acaba tendo um papel muito forte também nesse, digamos assim, combate que nos remete à época das bruxas e da Inquisição das Bruxas, certo? Sim. A gente vai aprofundar mais isso num outro vídeo sobre o feminino e o masculino. Mas, sim, a própria noção da planta, né, da colheita, né, por muitos nas tradições, nas culturas mais antigas, existe toda uma mitologia que coloca essa capacidade geradora, nutridora, que vem das colheitas, que vem do plantio, como o feminino, né? Que é ainda hoje essa relação, mas quando o plantar ele deixa de ser uma relação mais direta com as qualidades daquele ambiente,
daqueles ciclos, com as espécies que tem naquele lugar, e começa a ser mais monocultura, mais uma produção em mais larga escala, uma produção para o comércio. Quando a gente começa a sair de uma noção da relação da natureza para a autossubsistência e para a manutenção da vida em equilíbrio no contexto e no local que ela está, para começar a ser comercializada, literalmente. E por que isso é possível? Porque começa a ter trem, né? Começa a ter as indústrias. Então, é no final do século XIX, do século XVIII, XIX, que isso vai se iniciar, essa ruptura ela começa a ter uma oposição, começa a ser muito violenta, a gente pode colocar assim, né? Sim, começa lá na Idade Média, já com toda a cultura de expansão, né? Com o Brasil sendo colonizado e tudo mais, mas a gente pode dizer que o mundo toma esse ápice de desigualdade e de ruptura com a natureza quando as máquinas começam a ser criadas mesmo, né? Quando a gente deixa de ter uma relação mais na escala do corpo humano, né? do toque da mão na terra, ou de ferramentas que criam uma extensão do próprio corpo para máquinas que vão arar a terra numa escala outra, né? E esse tipo de permissão, vamos dizer assim, que o homem faz, é como essa mesma violência que o homem gera para com a terra, ele vai gerar também para a mulher, né? Para esse campo, para isso que é fértil, para isso que gera vida. Então, quando a gente fala dessa desconexão homem-natureza, a gente está falando, sobretudo, dessa desconexão com a noção dos ciclos naturais, com a noção, com a inclusão da morte e da vida dentro desse ciclo, né? Com essa percepção dos outros seres como coexistentes e como codependentes, em inter-relação sistêmica mesmo, né? Ecossistêmica. Então, é como se a gente colocasse uma lente onde a gente também se coloca no centro. O homem vira um centro do mundo, né? É isso que a gente chama de antropoceno. Uhum. Né? É esse lugar do homem como o centro de tudo. Né? E a gente continua vendo como nas nossas narrativas atuais, até mesmo em negócios, a gente segue normalizando esse tipo de relação. Quando a gente fala, por exemplo, que hoje cada vez mais o design de algo, seja de um serviço ou de uma organização, deveria ser people-centric, né, que a gente fala, assim, centrado nas pessoas, isso aqui, e a gente nem percebe como a gente continua reforçando, assim, essa fragmentação, né, essa coisa toda. Enfim, para a gente ir fechando um pouquinho aqui o nosso papo, como que você vê as possibilidades da gente, pelo menos, começar a reintegrar essas questões, a relação homem-natureza, e homem, nesse caso, homem-mulher, né? Que deixemos bem claro aqui, homem e mulher, não no sentido feminino e masculino, mas nos lembrando que, de fato, estamos falando seres humanos e natureza, e principalmente o papel de lideranças à frente de organizações, olhando para essas questões não só de ESG, de ESG, mas para além, afinal, tudo que a gente trata aqui, a gente fala da regeneração, que é ainda mais sistêmica, ainda mais ampla, né? Então, como que você vê alguns possíveis caminhos de reintegração de tudo isso, Flávia? Acho que um caminho importante é a bioética, né?
o que é basicamente a bioética? A gente sair de a ética, né? Quando a gente fala ética, a gente está falando da ética dos homens, né? Dos homens para os homens. Mas quando a gente fala de bioética, a gente traz a vida para o centro. Não mais o homem para o centro, mas a vida para o centro das nossas ações, das nossas escolhas. E daquilo que, enfim, dessa cultura e dessa forma de existência que a gente está cocriando aqui, né, como sociedade. Então, trazer a bioética para o centro das organizações, para essa liderança, né, e colocar a vida no centro, né, está gerando vida, é saudável, está gerando saúde no seu sistema, né, essa é uma chave importante. E a outra é começar, eu diria que numa dimensão mais pessoal, começar a integrar as emoções mesmo, o reconhecimento das necessidades, não só dos desejos, mas das necessidades que estão sendo atendidas e aquelas que não estão sendo atendidas, e também as emoções, conseguir distinguir o que eu sinto, né? A emoção que eu estou tendo e quando que ela perdura, né? Quando que ela vira um sentimento. E eu, então, conseguir nomear isso e distinguir cada uma dessas coisas me ajuda, né? Ajuda a nos responsabilizarmos também por aquilo que a gente está gerando coletivamente, né? Não só individualmente, mas coletivamente. Super. Então, muito bom. E você, Cássia, você tem dicas também? Olha, sugestões para esse? Eu vejo que, sem dúvida nenhuma, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer para reintegrar é, de fato, trabalharmos aí para um despertar de consciência, que não é de uma hora para outra, mas é possível, e diariamente a gente ampliar um pouquinho mais nesses novos níveis de consciência que, de fato, o mundo tem pedido, a vida tem pedido para a gente, né? E eu acho que uma segunda dica seria conhecer o nosso programa o nosso curso de liderança regenerativa, onde a Flávia é a facilitadora, eu atuo como facilitadora também. E temos, inclusive, aqui na descrição do vídeo, pessoal, sempre a agenda das novas turmas, enfim, muito mais informações sobre isso, onde não só seguimos falando sobre tudo isso, mas também vamos discutindo, não só entre nós, mas entre todo um grupo aí de participantes, como a gente começa a trazer isso para a prática e cada vez mais para dentro das organizações e de qualquer porte, em qualquer setor, né? Então, acho que a minha dica está muito nesse lugar, mas principalmente também esse lugar do despertar a consciência. Muito bacana esse papo sobre esse pilar específico, a fragmentação do homem com a natureza e também esse papo final aqui de por onde a gente pode começar a se reconectar. E temos novos vídeos aí na plataforma também, aqui no nosso canal do Design Regenerativo, como a gente falou, explorando outras questões de fragmentação, e depois também temos um vídeo onde a gente integra tudo isso. Algum recado final que você queira deixar sobre homem e natureza, fragmentação e reconexão, Flávia? Acho que se permitir mesmo, abrir espaço no seu cotidiano, porque às vezes a gente acha que é uma coisa muito grande, o movimento, mas às vezes essa reconexão, ela começa em pequenas coisas, né? E podem estar em ações como eu gosto de dizer, né? Você vai cozinhar uma comida, você acendeu o fogo, como é que você percebe o fogo? Você vai tomar banho, como é que você percebe a água? Tá chovendo, tá sol, quer dizer, essa dar-se mais conta e dar-se tempo dessas contemplações do cotidiano, né? De quando
e sobretudo, né, de como você está, como você se sente, o que muda para você. Porque nós somos natureza, né? Acho que essa a grande chave, né? Sem dúvida, e isso me fez lembrar também dos ciclos, né? Dos ciclos da própria natureza, que a gente olha como ciclos externos. Estamos falando especificamente de verão, primavera, verão, outono e inverno, como a gente também começa a perceber que esses ciclos acontecem dentro da gente. Então, essa é uma outra forma também da gente parar e começar a se reconectar, né? Esses ciclos da vida impactando aí em nós. Muito legal. Então, é isso, pessoal, e aproveitem e acompanhem aí os demais vídeos também falando sobre a jornada da reconexão. É isso, valeu! Até!